Você sabe como o Ronaldinho Fenômeno se tornou fenomenal? Uma vez perguntaram para Ronaldinho: como é que você pensa nas decisões quando está dentro do campo, quando você faz aquelas jogadas maravilhosas? É por coragem, é por decisão, é porque você imagina aquelas jogadas? E ele respondeu: não, eu simplesmente ajo, eu simplesmente faço. Foi isso que Ronaldinho respondeu para os repórteres que estavam indagando naquele momento. E Ronaldinho se tornou um fenômeno. E você? Como é que você age no dia a dia? Você fica pensando nos boletos, pensando naquela entrevista que vai fazer, pensando como é que vai resolver aquele incêndio na sua empresa. E você tem mil coisas para pensar e às vezes não decide. Ronaldinho se tornou um fenômeno porque ele repetia várias vezes, treinava, mas quando ele estava em campo, ele simplesmente fazia. Eu vou lhe ensinar hoje algo fenomenal, por isso que estamos juntos aqui. Algo que vai mudar a sua vida. Por isso eu peço agora mesmo que você dê o seu like. Se inscreva nesse canal para que estas informações cheguem a mais pessoas. E eu digo, muitas pessoas não são capazes de decidir, de fazer aquilo que o seu coração palpita, se apaixonar cada vez mais por aquilo que faz, porque não tem clareza, não tem foco e não tem disciplina. E é isso que vamos falar hoje. O Ronaldinho, será que ele era indisciplinado? Não. Será que ele não era focado? Não, ele era muito focado. Será que ele não tinha clareza daquilo que estava fazendo? Claro que sim. Então, no nosso dia a dia, também tem que ser assim. Nós temos que ter clareza. Mas ninguém nasce com essa clareza. A clareza é fruto de todo um trabalho exaustivo. A clareza é fruto de todo um empenho que você tem. E muitas das vezes você é isolado, você às vezes é ilhado para tomar esse tipo de decisão. Mas é importante que você seja capaz de tomar. Por isso que nesses dias eu preparei para você um método. E tem pessoas que acham que o ano vai começar só depois do carnaval. Não, o ano para você tem que começar agora. Você comece a se planejar agora. Quando você está se planejando, quando você está calculando aquilo que você vai fazer, quando chega um momento, você simplesmente age, simplesmente você faz. É aquilo lá, fazer, 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 até você incutir. É ruminar, ruminar, estudar, estudar, até você ser, para que você na hora não tenha dúvida. Por que que muitas das vezes você declina, você acaba desistindo daquilo que você vai fazer? Porque você não tem clareza. E a clareza, ela tem que ser amiga da disciplina e tem que ser focada. Quando essas três se unem, você é capaz de chegar muito mais longe. Você é capaz de realizar os seus grandes sonhos. E aí sim você é capaz de ser fenomenal. O ser fenomenal é uma consequência de todo o empenho. E eu comecei a falar aqui sobre Ronaldinho. Ronaldinho, ele era aquela pessoa, claro, ele tinha os seus defeitos e às vezes ele tinha as suas faltas de coragem, mas ele se empenhava. Ele se empenhava não em diversas coisas. O nosso erro é que às vezes a gente quer se empenhar em diversas coisas, fazer diversas coisas, mas uma única coisa é que vai lhe levar ao sucesso. E eu lhe pergunto hoje, qual é a sua única coisa? Ah, Gregório, são várias coisas, são muitas as minhas preocupações. Pois é, o seu pensamento, as suas preocupações lhe dividem e não lhe faz claro naquilo que você quer fazer. E quando não há clareza, você se torna uma presa vulnerável. Imagine se você não tem clareza de que quer fazer aquele concurso, se você não tem clareza de que quer realizar plenamente a vida da sua empresa, quando chega aquelas desculpas, quando chega aquelas propostas, você acaba dizendo sim e se desviando do seu caminho. Quando você tem clareza, você é capaz de viver o seu sonho. Quando você não tem clareza, você vive o sonho do outro. E aí é que está o foco.
O foco é semelhante a isso aqui que a gente viu aqui. A gente tem que focar, não focar em diversas coisas. Eu era uma pessoa que focava em diversas coisas. Eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E era interessante, no primeiro momento, aquilo até me dava uma satisfação. Poxa, faço muita coisa. Mas depois eu comecei a perceber que eu era o homem do pouquito. Fazia um pouquinho de cada coisa e não chegava à acabatória. E eu me sentia frustrado, eu me sentia ansioso, eu me sentia doente até. As minhas empresas, eu tinha 5 empresas, e as empresas só me sobrecarregavam, e eu não sabia o que fazer. E foi quando eu descobri, de uma maneira muito simples. Eu fui deixar minha filha na escola, olha só. E eu perguntei para minha filha, como é que estão as coisas? Conversando. Mas imagine um diálogo de um pai com a filha de 7 anos. Não é um diálogo, né, filosófico. E ela, de repente, falou, papai, eu não estou tirando boas notas. Meu Deus, deu vontade de parar o carro e dizer assim, filha, você foi feita, você só estuda, você só fica para estudar, isso não justifica você estar tirando notas ruins. Aquele pensamento parou. Depois eu pensei, eu vou cortar a mesada dela. Isso aí é questão de segundo, eu estava pensando lá, vou cortar a mesada dela. Mas isso não funciona. Aí depois eu dei uma resposta para ela. Filha, quero dizer para você que uma criança não é mensurada apenas pelas notas, ela é mensurada também através das suas ações psicossociais. Eu dei uma resposta filosófica, eu sei que ela não entendeu, mas eu fiz a minha parte naquele momento e deixei ela na escola e fiquei pensando o que a gente pode estar fazendo para que Gabriela volte a tirar notas boas, porque ela tem uma inteligência, né, um QI bem elevado. O que está acontecendo? E eu fiquei ensinando para ela, a gente reforçou, falou com os professores, mas na próxima semana tinha prova de novo e eu fui deixá-la na escola. E dessa vez aquele silêncio pairava, o que falar para ela? Mas quando chegou na porta da escola, eu tinha que falar alguma coisa. E ela disse assim de uma maneira meiga, papai, tchau papai, me deseje boa sorte. E eu dei aquele beijinho e disse, filha, 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Eu também não sabia o que estava falando e fui embora. Quando chegou, no outro dia, eu lembro, eu estava deitado na cama e ela chega com aquele ar de tristeza. E eu disse, poxa, aí já vem nota ruim de novo. E ela disse, mudou o semblante e disse, nada disso, papai. É 9, é 10, 10. Não tem escola de samba? Você já viu o final de escola de samba, as contagens? Era daquele jeito, 10, 10, 10. Filha, mas o que foi que houve, filho? O que foi que você fez? Eu, 1, 2, 3, papai, uma coisa de cada vez. Já tinha esquecido até daquilo que eu tinha falado. E ela diz, 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Meu Deus, ali nascia a mudança. Ali nascia um método. Então eu comecei a repetir na minha vida também. Aquilo gruda quando você de manhã coloca 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Quando você começa a fazer mais de uma coisa, é como se você dissesse, olha, vem para cá, puxa para o eixo de novo. Você era puxado para o eixo. Mesmo errando, mas eu continuava no caminho. 1, 2, 3, uma coisa de cada. Mas eu queria fazer mais de uma coisa. 1, 2, 3, deixa eu terminar essa coisa. Nas pequenas coisas. E lá na minha casa ficou assim. Todo mundo. Papai, 1, 2, 3, uma coisa. Gabriela, 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Haná, uma coisa. Todo mundo gritava a voz do 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. E foi uma constante em nossa vida. E eu comecei a aplicar isso aí onde ia. Lembro que estava no salão e estava fazendo a unha e a mulher estava falando sobre os filhos dela e ela disse que tinha 5 filhos e tinha 3 que estavam dando mais problema, que eram os menorzinhos com a adolescente, não se comunicava e tal. E eu disse, mas como é que você está tratando seus filhos? Não, eu estou tratando geral, eu falo com todo... Não, mas não é assim. É 1, 2, 3, um filho de cada vez. E ela começou a colocar essa teoria. O filho pequeno tem uma linguagem, então dá atenção para ele naquele momento que ela tem folga. A filha adolescente às vezes sai para tomar um sorvete, conversar com ela, filho, como é que está na escola? Cada um, se você bota todo mundo numa cesta, não dá certo. Mesmo na formação é assim. E eu também comecei a praticar isso na empresa. E é interessante como é que às vezes eu pensava que passava uma visão forte na minha empresa e eu comecei a ouvir as pessoas e vi que as pessoas me achavam um ativista, um cara que estava sempre, um bombeiro. Todo mundo nas minhas costas dizia, Gregório é um bombeiro da empresa, ele está sempre apagando incêndio.
Eu trabalhava para a minha empresa? Não, trabalhava para os meus funcionários. Eu era escravo da minha empresa. Por quê? Porque toda hora me chamava, eu não tinha a minha agenda. Chamava, eu ia numa empresa, tinha 5 empresas, imagine. Depois eu comecei a perceber, tem empresa que não vale a pena. A Som Mais, deixa de lado. A Rádio Mais Som, você é sócio, fica com a metade, me passa, quando puder me passa a outra metade. A W Mais, fique com a W Mais. E eu fui eliminando essas empresas que não davam. E segue também, fui eliminando. Depois fiquei com uma única empresa e coloquei os meus olhares só naquela empresa. E aí cresci. Por isso que estou aqui. Me deu desenvoltura, me deu liquidez. Então eu pude vir aqui para os Estados Unidos graças a focar em uma única coisa. Um método que nasceu de uma criança. Nasceu com a experiência de uma criança. E eu fiquei pensando, poxa, mas como é que é possível? O método que dá certo com a criança, será que dá certo para mim? E deu certo para mim. Será que dá certo para a minha empresa? Deu certo. Será que dá certo para meus amigos? Deu certo para meus amigos. Então esse método é fabuloso. Ele pode mudar a sua vida, mas você tem que começar. E para começar, você tem que ter essa clareza no primeiro momento. Você tendo uma clareza, você é capaz de fazer não aquilo que o outro quer. Eu já vi várias experiências de pais que às vezes, olha, eu não fiz o ensino médio e queria tanto que meu filho fizesse o ensino médio e fizesse uma faculdade. Olha, você agora tem que fazer uma faculdade, não qualquer faculdade, faculdade de medicina. Mas o filho dizia, mas eu não gosto de medicina, eu não consigo nem ver sangue, que eu fico tremendo. Mas não, tem que ser médico, tem que ser médico. E ele vai ser médico pelo gosto do pai, pelo pai, porque ele não tinha clareza daquilo que ele queria. Quando você tem clareza, você é capaz de dizer, papai, este é o seu sonho, mas eu tenho o meu próprio sonho. Papai, você quer me fazer feliz? Deixe que eu realize o meu sonho, não o seu sonho. O seu sonho você não foi capaz de realizar, sinto muito, mas não é eu que vou realizar esse sonho para que você se sinta feliz, porque eu não vou me sentir feliz. E o pai vai entender. Então, quando você se impõe, quando você tem clareza daquilo que você quer fazer, você é capaz de fazer o outro compreender. Mas você tem que fazer, tem que ter essa clareza. E quando você tem que ter clareza, você tem que ter um foco. Tem que focar em uma única coisa. Agora, a questão de focar em uma única coisa, em um local onde você tem várias coisas, é o e-mail que você tem que mandar, é a academia que você tem que fazer, é a empresa que você tem que gerir, é tanta coisa. Foque em uma única coisa de cada vez. Quando você foca em uma única coisa de cada vez, você realiza. Você tem a acabatória, você acaba aquela tarefa. Eu era assim, eu colocava 12 pontos, 12 pontos. Os apóstolos não eram 12, eu colocava lá 12. Né? Religiosidade também na pauta, né? Colocava 12. E quando chegava o final de semana, comecei, não tinha acabatória. E eu me sentia frustrado, me sentia irrealizado. Por quê? Porque não acabei aquilo que tinha começado. E quando eu comecei a aplicar esse método, 1, 2, 3, uma coisa de cada vez, eu comecei a ter acabatória. Eu comecei a me sentir mais realizado. E eu sou realizado porque eu vou até o final daquilo que começa. Claro, tem coisa que às vezes a gente é desviado do caminho, mas mesmo que você caia, mas continue no caminho, continue focado. E tem pessoas que têm mania de perfeição. Gregório, se eu não conseguir fazer da primeira vez, eu não faço. Pare com essa mania de perfeição. Comece, mesmo errando. Se algo é grande, é semelhante àquele homem, né? Aquele homem que disse, olha, eu vou transportar essa carrada de pedra, né, de um lugar para outro. Mas não dá para carregar essa carrada de uma vez só, porque o meu carro é carro de mão, não dá. Então você vai pedra por pedra. Começa esse exercício de fazer, esse exercício de quebrar essa estrutura desse negócio que você tem para realizar em pequenas partes. Vá devagarzinho, leve uma pedra, leve outra. Às vezes você deixa de fazer um dia, mas no dia seguinte já vai e faz de novo. E eu digo, quando você menos espera, aquela tarefa, ela tem acabatória, ela acaba. Assim também é na sua vida. Comece fazendo uma única coisa. Eleja, foque em uma única coisa. Às vezes tem tantas coisas secundárias e aí vem a procrastinação, você fica procrastinando. Procrastinar é pior do que preguiça. O preguiçoso você já sabe. Está aí o preguiçoso,
não faz nada mesmo. Mas o procrastinador é aquele que deixa sempre para depois. É aquele que senta na mesa e sabe que vai estudar, mas aí ele começa a colar adesivo, começa a botar almofada na cadeira, mas não senta na cadeira. O focado é aquele que senta na cadeira, bota o relógio, eu vou sair daqui só daqui a 1 hora. Eu vou fazer um intervalo e depois mais 1 hora. Tem que ter foco. Quando você é focado, você é capaz de realizar. Então tome essas medidas. E para isso, também para finalizar, eu quero dizer a importância da disciplina. Ser disciplinado. Ser disciplinado, né? Gregório, ser disciplinado é fazer aquilo que tem vontade. Não, ser disciplinado é fazer aquilo que tem que ser feito. Faça aquilo que tem que ser feito. E pronto, isso é ser disciplinado. Vai existir momentos que você não vai sentir vontade, mas tem que fazer, meu amigo. Imagine um médico, vai fazer uma cirurgia. Não, agora eu vou... Não, tem que terminar a cirurgia. Às vezes tem que ficar 5 horas em pé ali fazendo aquela cirurgia. Imagine, você é como esse médico também, o médico dos doentes da sua empresa. Você tem que ficar ali, tem que fazer aquela função. Às vezes falta essa vontade de fazer. Eu não disse que você tem que fazer. Focar não significa fazer só aquilo que tem que gosta, não. Às vezes você tem que fazer algo que não gosta, mas tem que ser feito, vamos fazer. Então você tem que ter coragem. Porque senão, mais uma vez, você vai voltar àquela questão de fazer uma coisa de cada vez, um pouquinho de cada vez. Você tem que cavar fundo. O disciplinado é aquele que faz aquilo que tem que ser feito. Se é para cavar fundo, eu vou cavar. Mas eu não estou conseguindo nada, é só areia preta aqui, é só pedra, não estou conseguindo. Mas cave, vá cavando com persistência. O focado é aquele que insiste, persiste e não desiste. Mas muitas pessoas esquecem desse terceiro ponto e acaba desistindo. Às vezes tá chegando no final do poço, ali já vai ter água, mas você deixou de cavar. Olha, a pepita de ouro estava bem ali, você deixou de cavar. Olha, o petróleo estava jorrando quase ali, você deixou. Aí você é aquele cara que cava um pouco buraquinho aqui, aí descansa, aí vai cavando, aí vai de novo, volta, né? Volta à mesmice, né? Você volta, né? Volta ao estágio inicial, isso é, você não é capaz de ter acabatória. Então, todos os locais você vai estar, é o homem que está quase chegando, vai quase chegar, mas nunca chega. Aí depois se lamenta, mas por que isso acontece só comigo? Logo comigo, como é que fulano de tal conseguiu, né, erguer a empresa? Mas ele foi persistente, ele foi insistente, ele teve disciplina. Aí a gente que lá de fora diz, mas por que isso não acontece comigo? Às vezes até que eu trabalho, às vezes até que eu me dedico, mas por que eu não tenho sorte? E aí invento uma porção de dificuldade, mas o que falta é disciplina. E disciplina é fazer o que tem que ser feito. Então esses 3 pilares são fundamentais para uma vida de sucesso. E o Ronaldo Fenômeno, né, aquele Ronaldinho Fenômeno, ele conseguiu. Ele conseguiu por quê? Porque ele não pensava, ele decidia. Imagine, a gente vai assistir um jogo, está lá, Fenômeno pensando qual a jogada que eu vou fazer, vai ser melhor daquele jeito. Não, ele treinou, agora ele já sabe. Ele joga a bola e já vai para o outro lado e já marca o gol. É assim. É assim. Agora você fica, imagine dentro de um campo assistindo um jogo, todos os jogadores com a mão na cabeça pensando, não, meu amigo, deixa isso aí para o técnico. Você tem que agir. Então saia dessa mesmice, você tem que começar a agir. Seja o sujeito da sua história. Mas para você fazer uma história, você tem que marcar gols. E para marcar gol, você tem que tentar. O fenômeno, mesmo sendo fenômeno, ele errava. Ele às vezes não acertava, mas estava tentando. Estava tentando. E aí? Você está tentando ou está desistindo? Você é aquele que fica planejando e nunca começa? Está na hora de começar. E começar é ir por aqui, é estar com o Gregório Guimarães. Então se inscreva agora mesmo no nosso canal, para que você receba mais conteúdo como esse. Mas agora mesmo, dê o seu like, dê a sua sugestão. Fala, Gregório, eu não concordo contigo, eu acho que Ronaldo Fenômeno não foi tão bom, eu não gostei desse pilar. Tá? Questione, ou então digo, pô, Gócio, me ajudou a vencer as dificuldades. Mas vamos, você tem que interagir, não fique na inércia, não fique na rede velha, não fique naquele sofá,
né, esperando a morte chegar, não. Haja, tente, faça algo diferente. Ficamos por aqui, mas que bom que você deu o seu like, que bom que você se inscreveu no nosso canal e a gente se encontra em outro momento.